Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Paradoxos de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, abril de 2008. Apresentação. O mundo tem uma visão consumista, materialista, em que o ter sufoca o ser. O homem tem aprendido que quanto mais possui, mais ele se torna poderoso e invulnerável. A corrida pelo poder tem tornado os homens insensíveis, autossuficientes e arrogantes, crendo que o servir é tarefa apenas para subalternos, pessoas incapazes de algo maior. Vencer é a meta principal. Não importam os meios, pois a derrota é coisa do fracassado. E quem deseja este rótulo? A vitória para o mundo é o acúmulo de riquezas e títulos. O homem ainda não se conscientizou de que, como chegou ao mundo, assim sairá dele, ou seja, sem nada. Trabalham, lutam, derrotam, humilham. Tudo em nome do poder e do sucesso. Os homens não têm mais tempo para as coisas de Deus, porque dizem que isso é conversa de gente desocupada. Deus não está preocupado com essas coisas. O mundo é feito das coisas palpáveis e do invisível. A única coisa que eles querem é respirar o ar, o que nem se lembram que também é obra de Deus. A palavra de Deus tem sido considerada loucura para muitos. As verdades nelas contidas são concebidas por alguns como contradições indignas de crédito. Será que tudo funciona mesmo dessa maneira? Claro que não. Nessa audição, você conhecerá algumas dessas contradições. Ao conhecer os profundos ensinamentos que Deus revela por meio dessas verdades paradoxais, com certeza a sua vida será transformada. Boa audição. Capítulo 1. A palavra viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, verso 1 a 4. A palavra de Deus não é simplesmente um livro, é uma pessoa viva, porque Jesus é o Verbo vivo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. A palavra é vida. O Espírito Santo de Deus vivifica a palavra e torna geradora da vida que há em Cristo Jesus. O Senhor fala conosco por intermédio da sua palavra. Em Provérbios capítulo 30, verso 1, lemos que toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30, verso 5. Todas as vezes que lemos a Bíblia e ouvimos a palavra, podemos estar certos de que Deus, nosso Pai, está falando conosco. Ele é o nosso escudo e, mediante a Bíblia, nos ensina, exorta-nos, consola-nos e nos edifica. Pela sua palavra, Ele fala conosco e, como Pai zeloso, nos instrui no caminho da verdade, o único caminho que nos leva à vida, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há muitas maneiras de Deus nos falar. Ele nos fala por meio das profecias, sonhos, revelações, por meio de outras pessoas. Contudo, a sua palavra é autoridade máxima. Ela é o meio mais contundente pelo qual Deus nos fala. Por meio do Espírito Santo, compreendemos a palavra e a mais expressão da verdade que ela encerra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, verso 31. As palavras do Senhor permanecerão para sempre, porque são a essência de Deus e, com o próprio Deus, são eternas. Elas não perdem a validade, não têm prazo de expiração. Não há nenhuma ocasião em que você busque a Bíblia e fique sem uma mensagem para a sua vida, em que não fale diretamente ao seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
A nossa fé é fundamentada na Bíblia. Não caminhamos baseados em sentimentos e suposições. Não conjecturamos a respeito do nada. Existe algum ideal que exprima maior veracidade do que aquele baseado no eterno? Aquele cuja base seja solidificada num fundamento que resiste a mais de 2000 anos da história, permanecendo inalterado e atual, aplicável e útil? Nosso fundamento é Jesus Cristo e suas palavras. Nosso ideal é o estilo de vida. Nossa fé se firma na palavra de Deus, que se explica por si mesma, dispensa correções ou adaptações. Nas próximas páginas, à luz do Espírito do Senhor, dissertaremos a respeito das verdades que aparentemente são contraditórias. Apenas aparentemente, porque quando nos voltamos para o conhecimento, mediante a revelação da palavra, entendemos que não há contradição alguma. Para aqueles cujos olhos ainda não contemplaram a verdadeira luz, para aqueles cujos corações ainda não abrigam o Espírito Santo e cujas vidas ainda permanecem sem o senhorio de Jesus, essas verdades ainda se apresentam como contradições. Contudo, para nós, é a mais cristalina verdade, é a viva palavra do Pai. Essas verdades contraditórias, que temos chamado de paradoxais, permeia a Bíblia e nossa fé. Quando temos o entendimento, temos a compreensão e, no nosso caminhar com Deus, quanto maior for a nossa comunhão com Ele, maior é a nossa compreensão. As Escrituras dizem que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Também afirmam que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Salmos capítulo 60, verso 12. Jesus, quando mencionou a parábola do semeador, ele disse que a semente é lançada num tipo de solo à beira do caminho e que, vindo as aves, a comerão. Esses são os que ouviram a palavra de Deus, mas não a compreenderam. Por isso vieram as aves, que representam o maligno, e lhe roubaram o que lhes foi semeado no coração. A semente foi roubada por falta de entendimento e de compreensão. Por isso, caminharemos junto os 12 passos que os darão conhecimento para entender que, em aparentes contradições, está a mais genuína e inquestionável verdade. À luz do Espírito Santo de Deus, compreendemos o mandamento que regem esse pseudo-incoerência. Capítulo 2. Vendo o invisível. A primeira contradição aparente é afirmar que nós vemos coisas invisíveis. Normalmente, as pessoas só veem o que é invisível, mas as Escrituras dizem em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É uma aparente contradição. Esse texto nos exorta a não considerarmos aquilo que vemos, mas a ponderarmos exatamente sobre o que ainda não vemos. Como pode ser isso? Há muitas coisas que nós não vemos. Quando estamos no templo, participando e elevando nosso culto a Deus, ao olharmos os bancos e as pessoas ao nosso lado, não vemos nenhum anjo. Contudo, sabemos que eles estão lá. Antes das reuniões, oramos a Deus pedindo que envie seus anjos até você, guardando, ministrando em sua vida, impelindo a estar nos cultos. Fazemos assim porque cremos que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você não vê com seus olhos naturais, mas há sempre um anjo ao seu lado. Ao se levantar, ao caminhar, ao se deitar, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Salmos capítulo 34, verso 7. Mais real do que o seu reflexo no espelho é a presença dos anjos, porque não o vemos. Pode parecer contradição, mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. E a nossa fé é
em Jesus Cristo, em toda a sua palavra de Deus, que afirma não só a existência, como também a presença dos anjos ao nosso lado, como ministradores das muitas bênçãos do Pai. Você vê o seu corpo, mas esse corpo é físico, temporal. Ele passa o que é espírito, entretanto é invisível, porém eterno. Ao caminharmos pela fé, precisamos reconhecer que o mundo espiritual é muito real do que o físico, porque o espiritual permanece para sempre, enquanto o físico passa, bem como as suas concupiscências. Com a mesma realidade dos anjos, caminha a realidade de Satanás e seus demônios. Com nossos olhos físicos não enxergamos o mundo espiritual. Com nossos 5 sentidos apenas tomamos consciência do mundo natural. Mas pela fé, pelo nosso espírito, tocamos o mundo espiritual. E aqueles que não nasceram de novo não entendem isso. Houve um momento na vida de Eliseu que exemplifica bem isso. Ele estava com seu servo nos altos montes, cercado pelo exército da Síria, que era numerosíssimo, com milhares e milhares de soldados. As lanças inimigas brilhavam, as bandeiras tremulavam, e ali estava Eliseu com seu moço, ambos na mesma situação, porém com atitudes muito diferentes. Eliseu estava tranquilo, mas o seu servo aflito, ansioso e desassossegado. Era como se ele dissesse: Eliseu, como você consegue ter tranquilidade numa hora dessas? Olha o exército inimigo ali. Estamos cercados sem saída e você com essa calma. O que faremos? Eliseu mantinha o equilíbrio, estava sereno, mas o moço não impedia, eu agitava. Então Eliseu orou pedindo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. E naquele instante, os olhos do moço foram abertos e ele pôde ver. Viu o exército de Deus, os anjos do Senhor. Então ele pôde concordar com o que Eliseu já havia lhe dito. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Era muito maior o exército de Deus. Por isso está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Aquilo que vemos não é, mas aquilo que não vemos é exatamente o que é. Esse é mais um dos paradoxos que encontramos na Bíblia. Para muitos, isso é algo diferente e inaceitável. Capítulo 3. Reinamos servindo. O texto de Marcos, capítulo 10, versos 42 a 44, nos apresenta uma aparente contradição que, entretanto, é o princípio do Senhor. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será que esse que é o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, vos será servo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Interessante. No mundo, quanto maior for o número de pessoas que nos servem, mais somos considerados grandes, importantes. Contudo, no reino de Deus é diferente. Quanto mais pessoas nós servirmos, mais nos tornamos fortes, influentes, maiores. Reinamos servindo. Pode soar estranho, porque o contexto do mundo é o oposto da nossa fé. Para o mundo, servir é sinal de pequenez, enquanto para nós, servir é privilégio. Quando você está em um restaurante, quem é o maior? Quem está à mesa ou o garçom? Muitas pessoas entenderiam assim: quem está à mesa, é claro, porque quem está à mesa se encontra em uma posição superior. Mas na ótica de Deus, pelo qual também devemos ver o mundo, é o garçom que está em posição superior, porque é ele quem está servindo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Assim está escrito. Jesus foi o maior e mais excelente exemplo de servo que temos, sendo rei
Jesus serviu em todo o tempo. No livro de João, Jesus nos dá um perfeito exemplo de humildade quando passa a lavar os pés dos seus discípulos. As palavras do próprio Jesus nos fazem compreender profundamente esse princípio. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo um senhor e um mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois os que os praticardes. João capítulo 13, verso 12 a 17. Nosso modelo de perfeição é o Senhor Jesus. Nele nos inspiramos. Você, eu e todos nós devemos servir com amor e nunca pensar que esta atitude se torna desmerecimento. Muito ao contrário, o serviço revela a grandeza de espírito e gera galardão no céu. Felizes serviremos. Sabemos que no Senhor nosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Capítulo 4. Os dois julgos. Outro paradoxo da palavra de Deus está em afirmar que só encontramos descanso quando estamos debaixo do jugo. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aparentemente, a única maneira de encontrarmos descanso é em uma confortável poltrona, debaixo de uma sombra ou em um colchão bem macio. Ilusoriamente, pensa-se que o descanso mental está relacionado à independência, isto é, em não ter alguém acima de nós que venha, de alguma maneira, direcionar nossos pensamentos ou atitudes. Nenhuma submissão. Mas as Escrituras afirmam que nós achamos descanso quando estamos debaixo do jugo. Primeiramente, precisamos entender o que é jugo. Jugo é a junta de bois, a canga, ou seja, aquilo que se põe no pescoço dos bois para que andem alinhado e harmoniosamente puxem o carro, tornando o trabalho suave e produtivo. Uma vez entendido o significado desse vocabulário, é necessário compreender de qual jugo a palavra está falando. Há muitos tipos de jugo. Antes de nossa conversão, também estávamos debaixo de um jugo. Todos os homens estão nessa situação, queiram ou não. Tenham ou não consciência disso. Aqui mostraremos dois tipos de jugo: o pesado, de Satanás, e o leve, de Jesus. Quando a pessoa não conhece ou recebe Jesus como Senhor de sua vida, ela está sob o jugo opressor e do fardo pesado de Satanás. Quando ela recebe a Jesus como Salvador e Senhor, aceitando totalmente seu senhorio, então está debaixo do jugo suave e do fardo leve, que é o de Jesus. É uma questão de escolha. Podemos optar pelo jugo do Senhor Jesus ou pelo de Satanás. Nós podemos eleger os fatores determinantes da nossa vida. Não existe o chamado destino, enquanto pré-determinação ou algo que invariavelmente vai acontecer. Não existe esse fatalismo tão divulgado. Ao contrário, o que a Bíblia afirma é que pela fé proclamamos é que a nossa vida é feita de escolhas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, se guardarmos os seus mandamentos. Apocalipse 3:20, Romanos 10, verso 9, 1 João, capítulo 1, verso 7 e capítulo 2, verso 3. Se
é uma conjunção que indica condição. E toda vez que temos uma condicional, temos também uma escolha. Ou nos rendemos às condições ou as rejeitamos. Essas escolhas são os fatores determinantes da nossa vida. Se há descanso real quando estamos sob o jugo de Jesus. Todas as palavras do Senhor não são por jugo pesado, porque quando aceitamos Jesus, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 12, verso 2. Capítulo 5. Vencendo pela rendição. É contraditório dizer que vencemos quando nos rendemos. Aparentemente, a vitória numa guerra é assim: vence quem se sobrepõe ao outro. Mas é interessante que há outro paradoxo, dizendo que nós vencemos quando nos submetemos, quando nós nos rendemos. Em Romanos capítulo 6, versos 16 a 18, 22, está escrito: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Um dia fizemos essa opção. Não queremos mais continuar como servos do pecado e, então, nos rendemos ao Senhor. Pelo fato de termos nos rendidos a Ele, tornamos servos da obediência e da justiça. Esse texto da palavra fala de modo claro que nós vencemos exatamente pela submissão. Contudo, é preciso estar atento a quem vamos nos submeter, porque a palavra nos adverte dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é carnal e sim espiritual. Muitas pessoas ficam se digladiando, medindo forças, tentando subjugar um ao outro, enquanto na verdade deveriam unir suas forças contra o inimigo comum, Satanás. Somente quando estamos em total submissão ao Senhor e tomamos posse de toda a armadura de Deus é que somos verdadeiramente vencedores. Porque está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-nos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versos 10 a 17. Existe vitória maior do que aquela que nos faz permanecer inabaláveis? Nós somente somos verdadeiramente grandes quando nos tornamos pequenos na visão de Deus. O mundo não entende isso. Grande é grande, pequeno é pequeno. Simples e literal. Mas no reino de Deus, o pequeno é que é grande. Vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 9, versos 46 a 48. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber essa criança em meu nome,
a mim me recebe. E a quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. O mundo espiritual é mesmo interessante e peculiar. O menor de todos é considerado o maior. Por isso, quem quiser ser grande deve ser o menor. O estilo de vida do povo de Deus é uma prática diferente. Lendo a biografia de um moço africano chamado Samuel Moraes, fiquei profundamente sensibilizado. Ele foi para a faculdade teológica nos Estados Unidos porque queria aprender a conhecer mais do Espírito Santo. Lá, foi receber as chaves do seu aposento. Perguntou-lhe: em qual apartamento você deseja ficar? Aquele moço possuía muito de Jesus em sua vida, e as pessoas que conviviam com ele atestaram isso. E a resposta daquele moço me marcou até hoje. Ele disse: eu quero um aposento que ninguém queira. Ele escolhera aquele quarto que ninguém queria. Isso é muito interessante. Outros tantos milhares passaram por aquela faculdade e foram esquecidos. Entretanto, até hoje, Samuel Moraes é lembrado porque ele manifestava a vida do Senhor. E é o próprio Jesus quem diz: aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Capítulo 6. Humilhado e exaltado. Exaltação e humilhação. Termos opostos. Um é procurado e o outro evitado. Um dos paradoxos interessantes da nossa fé, que tem uma conotação mais profunda, está em Mateus capítulo 23, verso 12, que diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós somos verdadeiramente exaltados quando nos humilhamos. A palavra humilhar aqui não tem o sentido de rebaixar moralmente. Trata-se da virtude que nos dá o entendimento da nossa fraqueza. É submissão. No conceito do mundo, porém, aquele que se exalta é porque tem o mesmo valor e poder. E até mesmo alguns irmãos falam de si mesmos como se fossem autossuficientes, como se o poder emanasse deles mesmos. Não são poucos os que dizem: eu estendi a minha mão, eu amarrei o diabo. Quando eu oro, eu converti muitas pessoas, e nem se lembram de dizer que tudo o que fizeram foi em nome de Jesus, no qual reside todo o poder. Esses serão humilhados, porque o Senhor não dá a sua glória para ninguém, conforme Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Deus não humilha ninguém, portanto, nós também não podemos humilhar ninguém. No Sermão do Monte, Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Ao Senhor cabe exaltar ou fazer com que as pessoas reconheçam a própria fraqueza diante do seu poder infinito, porque justiça e direito são fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Salmos capítulo 89, verso 14. Como cristãos semelhantes a Cristo, não precisamos falar muito de nós mesmos e das nossas obras. Deixe a vaidade de se autopromover. Exalte o nome do Senhor. Somente Jesus Cristo deve ser exaltado. Esse é o caminho do Senhor. O caminho da exaltação é a humilhação, a humildade sincera. Não podemos agir como aquele que, tendo recebido da congregação uma medalha por sua humildade, apareceu no culto seguinte ostentando-a no peito. Mediante essa atitude de exaltação pela falsa humildade, não restou à congregação outra medida senão a de retirar-lhe a medalha. Essa é apenas uma ilustração, mas que exemplifica muito bem a questão do humilde. Alguém me disse: e eu achei muito interessante que o crente no Senhor Jesus deve crescer semelhante ao rabo do cavalo, sempre para baixo. Quanto mais crescemos, mais devemos ter os nossos joelhos em terra, como sinal de humildade, submissão e dependência em relação ao Senhor, aquele a quem elevamos toda a honra e glória. Mas é interessante que, à medida que desce,
é que verdadeiramente você sobe. É como entrar em uma gruta. Quanto mais descemos, mais desvendamos os mistérios, conhecemos as suas riquezas e maravilhas. Só percebamos que estamos descendo porque temos um referencial, o solo. Assim, quanto mais nos humilharmos perante o Senhor, mais próximo dele e das suas riquezas ficaremos. Para nos humilharmos, também devemos ter em referencial, que não deve ser senão outro, próprio Senhor da nossa vida, Jesus. Não vamos nos transformar em capachos, porque o nosso parâmetro não é o homem, e sim Deus. A exaltação e a humilhação estão nas mãos do Senhor. Capítulo 7. Sábia loucura. Outra maravilhosa contradição na palavra de Deus está em 1 Coríntios capítulo 1, versos 20 a 25. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em outras palavras, nós somos sábios quando vivemos estritamente pelos princípios de Deus. Por amor a Cristo, somos, muitas vezes, considerados loucos. Loucura é tudo que sai fora do comum. É a nossa fé. É loucura porque amamos intensamente a Jesus e a Ele seguimos sem questioná-lo. Mas esse foi o caminho que o Criador escolheu. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Ou seja, o fato de pregarmos o Evangelho aparentemente para alguns é loucura. A cruz se transforma em loucura. A palavra para o mundo é loucura, mas determinou Deus que essa fosse a direção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. Salmos capítulo 111, verso 10. Princípio, começo, elementos predominantes na restauração do novo homem em Cristo. Um paradoxo tremendo este. Nós nos tornamos sábios quando loucos por Cristo. Isso não significa que vamos ter um parafuso a mais ou a menos. Muito pelo contrário, somos perfeitos. Porque o nosso Deus é perfeito, se em reverência e respeito praticarmos o temor do Senhor, então nos tornamos perfeitos, e a nossa perfeição é plano de Deus para nós. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, verso 48. Muitos consideram a pregação do Evangelho uma loucura, a salvação apenas pela fé. Se ao Evangelho fosse acrescentado alguns faça isso ou aquilo, beba isso ou vista-se desse jeito e outras coisas assim, talvez muitos se voltassem para Jesus. Contudo, ser salvo apenas pela fé no Senhor é loucura para muitos. Mas Deus quis que o homem fosse salvo dessa maneira. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. O nosso Deus trino é perfeito, é autossuficiente. A sua palavra basta. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de vitória que nos foi liberada. Não é preciso acrescentar nada, porque nada falta. Não é necessário tirar nenhum ponto, porque não existe nada supérfluo. Assim como os judeus não aceitam o Messias porque esperam um Salvador coberto de ouro e com muitas riquezas, assim o homem equivocadamente espera obter a salvação mediante sacrifícios e obras. O desejo do coração de Deus é que todo homem reconheça Jesus como Filho de Deus e o confesse como seu Senhor e Salvador, admitindo que o único sacrifício capaz de redimir o homem foi realizado por Jesus na cruz. E, assim, toda humildade aceite a loucura da pregação como verdade redentora.
Capítulo 8. Verdadeira riqueza. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Essa é a mais uma verdade bíblica repleta de palavras antagônicas. Como uma pessoa estando triste pode permanecer alegre? Como é possível que o pobre possa enriquecer não a um, mas a muitos? Como alguém que nada tem pode possuir tudo? São mistérios dos paradoxos divinos que o Espírito Santo nos revela à medida que caminhamos com Ele. Porque não nos basta apenas tomar conhecimento da verdade. É preciso que haja revelação pelo Espírito de Deus. É por isso que em Zacarias capítulo 4, verso 6, o Senhor nos disse: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Isso realmente acontece? Sim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. A nossa alegria não está firmada nas circunstâncias, não vem do exterior para o interior, mas do nosso interior é que brotam rios de água viva. Jesus é a água da vida. E é Ele quem nos proporciona a verdadeira alegria. Ainda que estejamos contristados por alguma situação, a nossa alegria jamais vai desaparecer. Se perdemos alguma coisa material, ficamos tristes por isso, mas nos alegramos na certeza de que muito mais tem o Senhor para nos dar. Porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Se perdemos um ente querido, sofremos por sua ausência, mas nos alegramos em saber que ele estará com o Senhor. Ainda que ele tenha partido sem conhecer a Jesus, apesar de a tristeza ser ainda maior, alegramos porque o Senhor nos tem dado vida para levarmos outros à salvação. Nessas e em tantas outras situações de aflição, conservamos a nossa alegria, porque temos aprendido a viver conforme Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E um pobre pode levar riquezas a muitos? O maior tesouro é aquele que não acaba. E qual a única riqueza que permanece para sempre, senão a palavra de Deus? Quando uma pessoa, considerada pobre pelo mundo, evangeliza levando Jesus Cristo ao coração de muitos, ela está enriquecendo tantos quanto aceitarem a palavra. Esse pobre estará enriquecendo a muitos, porque certamente, como Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus capítulo 11, verso 26. Tudo o que o cristão tem, ele não possui. Como? Jesus disse em Lucas capítulo 12, versos 37 a 44. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A palavra mordomo vem do latim majordomo, que significa o criador maior da casa, o administrador dos bens de uma casa, o serviçal encarregado de administração da casa. Somos apenas os administradores dos bens do Senhor, os serviçais da sua casa. Porém, somos considerados os criados maiores. Por isso, ainda que tenhamos a nota fiscal, o certificado,
de propriedade, a escritura, ainda assim, tudo isso são bênçãos materiais e não bens materiais. Há uma diferença muito grande entre um e outro, porque como bênção, vamos cuidar do que temos, mas não vamos nos apegar às coisas. Não teremos nada como posse, como nossa propriedade. O carro é seu, com o certificado e nota fiscal. A casa é sua, você tem a escritura dela e paga os impostos devidos. Contudo, não é apenas o mordomo disso. Esses outros bens pertencem a Deus, por isso não devemos colocar o nosso coração nas coisas materiais. Em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, estão registradas as palavras de Jesus que nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso a palavra diz: nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Podemos não ter muitos bens pessoais, mas continuamos tendo tudo, porque aqui desfrutamos as coisas, mas nosso tesouro está no céu, e a verdadeira riqueza está em desfrutar a comunhão com o Senhor aqui e eternamente. Poder dialogar com Deus, sentindo a sua presença, é a maior riqueza que o ser humano pode possuir. Quando temos esse entendimento, não são as riquezas que nos possuem, no sentido de nos dominar. Somos nós que as dominamos quando não permitimos ser subjugados pela ambição de ter. 2 rapazes fazendeiros estavam conversando. Um deles era considerado rico e o outro pobre. O que se dizia rico, envaidecido, começou a contar vantagens. Ah, está vendo aquela lagoa? Ela pertence à fazenda do meu pai. Aqueles bois pertencem ao meu pai. E aquela roçado ali à frente é todinho nosso. E apontava e falava. Aquele que era considerado pobre, mas que era cheio do Espírito do Senhor, disse: está vendo aquelas estrelas e também a lua? Elas pertencem ao meu pai. Está vendo as montanhas e aquelas outras campinas? Também são do meu pai. Sabe o sol que agora você não vê, mas que está fornecendo luz para a lua brilhar? Ele pertence ao meu pai. Está sentindo o vento e o ar que respiramos? Então, também pertence ao meu Pai. A palavra afirma que tudo foi criado para o nosso benefício. Veja Gênesis capítulo 1, verso 28 a 30. Quando caminhamos de acordo com essa visão, tomamos conhecimento da nossa riqueza no Senhor e abandonamos o apego às coisas materiais, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Nós estamos nesse mundo como peregrinos, como forasteiros, por isso não nos apegamos às coisas desse mundo, porque o nosso tesouro é o Senhor. Passe a tratar como bênçãos materiais e não como bens materiais tudo que lhe foi confiado pelo Senhor. Você sentirá a diferença. Capítulo 9. A força da fraqueza. O Senhor sempre deseja manifestar a sua vida em nossa própria vida. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, está escrito: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Força e fraqueza são palavras cujos sentidos são naturalmente concebidos como antagônicos. Contudo, pela fé, entendemos essa verdade bíblica não apenas pela fé, mas por vivenciá-la. Somente quando reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, nos tornamos fortes, porque quando nos julgamos autossuficientes, lutamos com as nossas próprias forças e utilizando somente as armas naturais que conhecemos, prosseguimos fazendo planos, estratégias e agimos conforme o nosso entendimento natural. Mas a palavra de Deus nos diz que há o caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá um caminho de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Ao reconhecer o fracasso, baixando suas armas, o homem se volta para Deus e, então, permite que ele haja, tornando-se dessa forma forte no Senhor. Temos que reconhecer que estamos de pé, não porque somos bons, mas porque a misericórdia do Senhor renova a cada manhã, porque ela dura para sempre. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. A palavra de Deus não diz aquele que está de pé, e sim aquele que pensa estar em pé. Estamos caminhando como em um fio, como equilibristas. Não devemos nos iludir acreditando que somos tão fortes que vento algum poderá nos derrubar ou situação alguma poderá nos abater, porque a palavra diz, aquele que pensa estar em pé. Quando somos fracos da nossa própria força, é que verdadeiramente nos tornamos fortes. Não estamos em pé por mérito próprio, mas porque o Senhor nos tem sustentado. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, verso 4. Precisamos caminhar com a certeza de que, se não fosse a abundante graça do Senhor em nossa vida, se não fosse o Senhor nos sustentando, se não estivéssemos segurando em suas mãos, se não fosse o seu Espírito habitando em nós, se não fosse as suas misericórdias, já teríamos sido consumidos. O pensamento de que eu posso, sou capaz, sou bom, faço e aconteço por minha própria força, é o início do caminho da derrota. A palavra nos diz que eu tudo posso, mas não na minha própria força, e sim naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Sou forte quando estou na dependência do Senhor, vivendo totalmente ligado a Ele. Quando você começa a dizer que pode tudo em si mesmo, quando você declara a sua autossuficiência e diz, Deus, eu não preciso do Senhor, eu já sou mais do que capaz. Você entra em rota de colisão e se destrói. Moisés foi diplomado em todos os cursos lá no Egito. Ele era inteligente e capaz. Ele pensava que podia resolver todas as coisas com a sua força e acabou matando um soldado egípcio. E por causa disso foi ridicularizado quando repreendeu 2 hebreus que brigavam. Para o Senhor, não importa toda a cultura de Moisés. Foi preciso que ele ficasse 40 anos no deserto, quando o Senhor se revelou a ele, dizendo, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Moisés respondeu, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus disse a Moisés, eu serei contigo. Porém, Moisés ainda insistiu, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então Deus disse a Moisés, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo capítulo 3, verso 10 a 12 e capítulo 4, versos 10 a 12. Quando Moisés reconheceu a sua fraqueza e a sua dependência, o Senhor interveio em sua vida. Então Moisés se tornou forte, não porque confiava apenas em si mesmo, mas principalmente porque cria no que Deus realizaria por seu intermédio. Assim somos nós. Não devemos nos amedrontar e sim dizer, eu posso, porque o Senhor está comigo. Eu sei, porque o meu Deus me ensina. Eu faço, porque o Senhor realiza por meio de mim. Sou forte, porque a força do Senhor é minha força. Quando Gideão disse, Senhor, eu não posso, o Senhor respondeu, eu posso através de você. Quando Sansão dizia, eu não posso, o Senhor respondia, eu posso através de você. Somos fortes quando reconhecemos a nossa própria fraqueza. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9 está escrito que triunfamos pela derrota. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Isso é muito profundo. Gloriar nas fraquezas, ganhar quando se perde. Eu ganho quando ganho. É o prisma do mundo. A perspectiva de Deus é mesmo diferente. Quando um avião decola e um passageiro perde o voo, aparentemente ele sai perdendo, mas se o avião cai, na verdade ele ganhou. Na vida, há muita gente embarcando em avião com queda certa, achando que quem fica de fora é o perdedor. Entretanto, ao iniciar-se a queda, fica visível quem realmente foi o ganhador. Quando duas pessoas se magoam mutuamente, é comum pensar que aquela que tomou a iniciativa de pedir perdão foi a perdedora. Ou seja, ela teve que se rebaixar e reconhecer seu erro. Mas na verdade, ela foi a ganhadora, a vitoriosa, pois o Senhor nos perdoa conforme perdoamos. E só pedimos perdão quando já perdoamos. No mundo espiritual é assim. Quantas vezes aparentemente você está perdendo, mas é aí que você está ganhando. Quando Jesus estava ali na cruz, todos diziam que ele tinha sido derrotado. O diabo batia no peito e dizia: eu venci, eu triunfei. Eu venci, eu alcancei, e dava os brados de vitória. E quem olhasse para Jesus na cruz, vendo ali o sangue se esvaindo, seu corpo dilacerado, a vergonha encarnada, dizia: eis um derrotado, um fracassado. Mas o importante era que a morte de Jesus era a sua própria vitória. 3 dias depois, quando o corpo inerte do Senhor estava ali no túmulo, eis que o Espírito de Deus vivificou a carne. 3 dias, e o Senhor se levanta, ressurreto, vitorioso, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder. Muitas vezes você não espera acontecer a ressurreição. Muitas vezes você vê a derrota e não espera. Não abre espaço para ver a ressurreição. Você precisa entender isso. A nossa vitória muitas vezes vem com uma aparente derrota. Se você não tiver essa compreensão do mundo espiritual, de poder ver o que os olhos naturais não veem, então jamais poderá ser um autêntico vencedor. Quando você reconhece Deus como soberano e sabe que Ele está no trono, você assume a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. Há momentos em que não compreendemos nada do que está acontecendo, mas o próprio Jesus fala: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. João capítulo 13, verso 7. Se você não estiver entendendo, não é hora para blasfemar, abrindo espaço de murmuração. Saiba que o Senhor Deus continua sendo Deus e não muda. Paulo experimentou isso, a sua vitória vindo por meio de uma aparente derrota. Nós gostamos de nos gloriar muito em nossas virtudes, mas ainda no capítulo 12, versículo 5 de 2 Coríntios, nós encontramos algo muito significativo. Paulo nos diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que significa gloriar nas fraquezas? Significa reconhecer as suas fraquezas, no sentido de expô-las diante de Deus, como um livro aberto, para que Deus possa intervir. Quando reconhecemos nossa fragilidade, nossa imperfeição, damos liberdade para o Senhor entrar, manifestar a sua glória e comunicar vida. É isso que o Senhor deseja. Toda a proposta do Evangelho é nos levar à conformidade da imagem de Jesus. A proposta dele é esta: que eu e você andemos aqui na terra como Jesus andou, pisando sobre as suas pisadas, vivendo, manifestando a vida dele. Capítulo 10. A morte traz vida. Em 2 Coríntios capítulo 4, versos 10 a 11, há uma referência que não gostamos de falar, mas que é contundente. É o fato de que, quando morremos, vivemos. Vejamos o que diz a palavra: levando sempre no corpo ao morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, quando morremos, vivemos.
Quando caminhamos dessa maneira, experimentamos a vida de Cristo, a paz que excede ao entendimento humano. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, as ofertas que eram levadas ao sacerdote para serem imoladas, colocadas no altar, podiam ser oferendas mortas ou vivas. Se trouxesse o cordeiro já morto, tudo que o sacerdote precisava fazer era colocado sobre o altar e pôr fogo. Ao receber o cordeiro vivo, o sacerdote podia imolá-lo no mesmo dia, no dia seguinte e até um mês depois de recebê-lo. Entretanto, aquele cordeiro já era considerado um animal morto. Em outras palavras, ele estava vivo, mas não era mais dele. Ele tinha sido consagrado. Caminhando de acordo com essa visão, por mais que pareça estranho, a cada dia que passa, mais nos consideramos mortos, recebendo a verdadeira vida. Vamos entender mais claramente isso. Ao entregar sua vida a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, imediatamente você reconhece que, quando ele morreu, você morreu com ele. O batismo proclama nossa identificação com Cristo. Ao passarmos pelas águas batismais, estamos proclamando ao mundo, confessando publicamente que morremos em Cristo para o pecado e ressurgimos com Ele para uma nova vida, sem a prática do pecado, porque quando Cristo morreu, não morreu apenas por nós, mas morreu como nós. Por isso, no batismo, somos submersos na água, indicando o sepultamento, e de novo trazidos à superfície, simbolizando a ressurreição. Morremos e ressuscitamos com Cristo. A nossa identificação é com Ele, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso é lindo demais. Você pode escolher manifestar a vida de Jesus ou manifestar a sua própria vida. Morrer para a vida se manifeste. Isso é paradoxo tremendo. Capítulo 11. Perder para ganhar. Em João capítulo 12, versos 24 e 25, o Senhor diz: em verdade vos digo que, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, perseverará para a vida eterna. Vamos entender por odiar. Aqui não significa que você deixar sua esposa, seus filhos e ir morar no mosteiro. Não significa que você nunca mais vai pentear os cabelos, usar desodorante, tomar banho. Não é isso. Não é odiar-se a si mesmo. Nem que você deverá jejuar até a morte. Não é assim. Perder a sua vida é deixar a vida de Cristo se manifestar por meio da sua vida. A sua perspectiva de vida tem que ser a de Jesus, porque o centro é o Senhor. Quem ama a sua vida, colocando-a em primeiro lugar, como centro de tudo, diz a palavra que esse que assim procede, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, perseverará para a vida eterna. Em outras palavras, você não vai fazer aquilo que sua carne, sua vontade lhe mandar fazer. Você vai fazer sim aquilo que o Senhor lhe ordenar que faça. Foram descortinados nessa audição alguns paradoxos. Vemos coisas invisíveis, vencemos por derrota, pela submissão, pela entrega. Encontramos descanso sob um jugo, reinamos servindo. Somos grandes quando nos tornamos pequenos. Somos grandes quando nos tornamos pequenos. Somos sábios quando loucos por amor a Cristo. Possuímos todas as coisas quando não temos nada. Ficamos fortes sendo fracos. Triunfamos pela derrota. Encontramos vitória quando nos gloriamos em nossa fraqueza. E vivemos quando morremos. Quando nós caminhamos com essa visão, procedendo dessa maneira, é que encontramos a vitória. A cada momento, ao reconhecermos a nossa fraqueza, tornamo-nos mais que vencedores. Em meio à fraqueza, Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Você pode experimentar a perfeição do poder do Senhor em sua própria vida, reconhecendo essa tremenda realidade. Dessa maneira que nós caminhamos, somos o povo de Deus, um povo diferente que aparentemente vive alienado por algumas contradições da sua fé. Mas quando Jesus foi apresentado no templo, foi dito que ele serviria de contradição para o mundo. Apesar de vivermos tantas experiências, somos considerados como contradição. Porém, aos olhos do Senhor, nós vemos pela perspectiva correta, debaixo da graça, do favor, da unção e do poder do Senhor nosso Deus. Para o mundo, apesar de vivermos tantas experiências, somos considerados como contradição. Porém, aos olhos do Senhor, nós vemos pela perspectiva correta, debaixo da graça, do favor, da unção e do poder do Senhor nosso Deus. Por isso, amigo, prossiga vendo o invisível de Deus, vencendo pela submissão ao Pai e descansando sob o jugo leve e suave de Jesus, para que você seja grande, torne-se pequeno e reine servindo. Permita que a sua loucura por Cristo o torne sábio diante de Deus. Assim, você será alegre mesmo quando triste, e mesmo que seja pobre, enriquecerá muitos, porque ainda que nada tenha, possuirá tudo, porque todas as coisas existem por amor a você. Dessa forma, quando se sentir fraco, experimentará o poder de Deus sendo aperfeiçoado em sua vida. Então, estando morto com Cristo para o pecado, viverá também com Ele nas regiões celestes, vivenciando aqui a vida abundante que Cristo oferece pela graça. Andando dessa maneira, você será mais do que vencedor e habitará para sempre no esconderijo do Altíssimo. Você ainda não entregou sua vida para Jesus? Tremendo! Se você quer usufruir todas essas verdades, repita essa oração crendo com o coração. Senhor Jesus, reconheço nessa hora a minha fraqueza, a minha imperfeição. Reconheço que sou pecador e que preciso da tua vida para que a minha vida seja salva. Por isso, eu declaro para o mundo que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Renuncio a todo pacto feito anteriormente com as trevas e te peço que escrevas o meu nome no livro da vida. Peço-te ainda que o Espírito Santo me capacite a não me esquecer de uma só palavra do Pai, para que eu a pratique totalmente. Amém. Guarde esta realidade e desfrute-a para o louvor da glória do nosso Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.